Nesse vídeo de hoje, eu trago um tema de suma importância para vocês. Eu quero falar para vocês a respeito do Estatuto da Pessoa Idosa. O Estatuto da Pessoa Idosa foi introduzido no nosso ordenamento jurídico pela Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003. Essa lei veio agravar as penas cometidas pelas pessoas que desrespeitam as pessoas idosas. O nosso ordenamento jurídico já havia leis para punir as pessoas que praticam crime contra a pessoa humana. Mas esse Estatuto da Pessoa Idosa, ele veio aumentar essas penalidades, porque o Estatuto da Pessoa Idosa é uma lei especial. E uma lei especial, ela sobrepõe sobre a lei geral, que é a lei penal comum. Essa lei aqui veio agravar o apenamento por crime cometidos contra a pessoa idosa. E essa lei também veio dizer quem é o idoso. Essa lei veio dizer também quem são as pessoas responsáveis pelos cuidados do idoso, que devem respeitar os idosos, que devem acolher os idosos. Mas antes que eu fale do vídeo propriamente dito, não se esqueça de se inscrever no meu canal, que assim o YouTube entende que esse vídeo tem relevância e passa esse vídeo para o maior número de pessoas. Já no artigo 1º do Estatuto da Pessoa Idosa, já traz quem é idoso. Já fala que o idoso é aquela pessoa que tem 60 anos ou mais. No artigo 3º, vem falar também a respeito das obrigações da família, da comunidade, da sociedade e do poder público, de assegurar a pessoa idosa com absoluta prioridade e efetivação dos direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Isso já fica determinado no artigo 3º. Essa lei também fala sobre o idoso maior de 80 anos. Que esse idoso maior de 80 anos, obviamente, pela sua degeneração dos órgãos, seja físicos ou mentais, essas pessoas precisam mais de cuidados do que os idosos acima de 60 anos. Isso é óbvio. Mas essa lei, ela aumenta esse apenamento para todas as categorias dos idosos. O que eu falei para vocês aqui a respeito que a lei determina sobre os cuidados tanto da família como do setor público, é para todos os idosos. Mas o parágrafo 2º fala, entre as pessoas idosas, é assegurar a prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se suas necessidades, sempre preferencialmente em relação às demais pessoas. Isso aqui está na lei. Quando fala as demais pessoas, sobre também as pessoas que têm mais de 60. O artigo 4º dessa lei traz o seguinte: nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, de discriminação, de violência, crueldade ou opressão. E todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Esse artigo 4º, ele traz um parágrafo 1º, que diz o seguinte: é dever de todos prevenir ameaça ou violação contra direitos da pessoa idosa. Ele traz também o parágrafo 2º, que diz as obrigações previstas nesta lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por elas
adotados. Ou seja, essa lei veio trazer para todos nós, os direitos que os idosos têm e os deveres da sociedade como um todo, inclusive, primeiro, os seus familiares, a se adequarem, a possibilitar melhor atendimento à pessoa idosa, ao seu pai, à sua mãe, ao seu avô. Parte tudo da família. Nós sabemos que a nossa vida é formada por fases de idade. Como dizia o Salomão, tem tempo para tudo. Tempo para nascer, tempo para crescer, tempo para morrer, tempo para chorar, tempo para prantear. E a nossa vida é formada por fases. Nós temos do 0 aos 12 anos a idade que nós chamamos de criança. Nós temos dos 12 anos aos 18 anos uma idade que nós chamamos de adolescente, a fase da adolescência. Nós temos dos 18 aos 30 ou aos 35 a fase que nós chamamos de jovens, a juventude. E temos dos 60 ou mais o início da jornada da pessoa idosa. E essas pessoas, elas precisam de ser acolhidas pela sociedade, ser acolhida pelos seus familiares, ser acolhida pelos órgãos públicos. Mesmo porque essas pessoas, em regra geral, já contribuíram muito para a sociedade, já trabalharam muito. Essas pessoas formaram família, essas pessoas educaram seus filhos, essas pessoas custearam seus filhos. Então essas pessoas precisam também ser acolhidas. O idoso não deve ser tratado como um objeto, como uma coisa, como um encosto, que é apenas uma caminha e um prato de comida e um copo de água. O idoso precisa de mais coisas. O idoso precisa de lazer. O idoso precisa de atividades. O idoso precisa de desenvolver sua parte religiosa. O idoso precisa de tudo isso. O idoso precisa de se reciclar. O idoso precisa conviver com os jovens para que o idoso consiga desenvolver também a sua parte criativa tecnológica. O idoso tem uma mente, excetuando aquelas pessoas que têm Alzheimer. Mas as pessoas que, mesmo por ser idosa, mas têm uma mente lúcida, essas pessoas precisam ser acatadas no seio dos seus familiares, principalmente, para que essas pessoas possam viver e não apenas sobreviver. Inclusive, a lei traz: o idoso só pode ser posto no asilo se não tiver familiares que o acolha. Se tiver familiares que possam acolher esse idoso, o idoso deve ficar com a família, que é justamente para viver essa parte interativa, essa parte lúdica junto com seus familiares, com os mais jovens. O seu filho jovem, o seu netinho, não apenas pode ajudar o seu avô, o seu pai idoso, melhorar sua parte tecnológica, aprender coisas novas, mas como tem o dever de fazer isso. A lei diz que deve. A lei não traz aqui uma faculdade a pessoa escolher. A lei traz que deve fazer. Quando esse idoso não tem uma família, aí esse idoso pode ser posto no asilo. Aí é o poder público que vai tomar conta desse idoso. Nós vimos que a lei fala sobre lazer, sobre cultura. Os municípios têm a obrigação de manter locais de recreação para os idosos, locais de atividades para os idosos, inclusive até curso de reciclagem para que o idoso possa manter ocupado e até entrar no mercado de trabalho. Nós temos deputados federais com 86 anos. Por que um idoso com 70, com 75, 80 anos não pode trabalhar?
Não pode ter uma atividade? Não pode se reciclar? Não pode estudar? É isso que a lei mostra. Por isso é importante votarmos em pessoas idosas, para que essas pessoas idosas possam criar leis favoráveis também para os idosos. Às vezes os jovens não conseguem vislumbrar isso aqui, mas o parlamentar idoso ou o vereador idoso, ele pode verificar isso aqui, porque ele vive, ele também é idoso. Isso é importante. O idoso precisa de atividades. O idoso precisa de alimentos. E quando se fala de alimentos, aquele idoso que não tem condição, aquele que se envelheceu, não se preveniu com um plano de previdência, é pessoa menos favorecida financeiramente, não tem como se manter, não tem filhos que têm bom rendimento, esse idoso, ele tem direito de receber da Previdência Social um salário mínimo, equivalente ao salário mínimo, que é o chamado benefício de prestação continuada, para aquelas pessoas com mais de 65 anos que não têm condição financeira de se manter. E vai comer e beber, sendo fornecido esses valores por meio da Previdência Social, que é o chamado benefício de prestação continuada, que é o famoso LOAS. LOAS é a lei que determina a respeito. Esses são os direitos da pessoa idosa. Eu trouxe para vocês aqui apenas um apanhado a respeito dessa lei, o que essa lei traz para o idoso, mas eu vou postar vídeos para vocês mostrando todos os direitos, vídeos mais curtos, mostrando os direitos que estão contidos nessa lei. Só que vai depender de vocês. Se vocês passarem esses vídeos para o maior número de pessoas, eu vou postar outros vídeos para vocês. Porém, se esses vídeos esse vídeo não tiver uma propagação desejada, eu também não vou parar por aqui, não vou adentrar mais nessa lei e trazer para vocês todas as novidades que tem nessa lei. Vai depender muito de vocês. Vamos ver a repercussão do vídeo. Porque os vídeos dá trabalho para fazer, eu tenho que fazer um apanhado, eu tenho que estudar para trazer coisas novas para vocês e que estão dentro da lei, que vocês possam confiar. Em primeiro lugar, o vídeo que eu posto para vocês podem confiar, porque eu pego a lei atualizada e analiso a lei atualizada. Mas desde o início, não se esqueça que qualquer idoso pode cobrar da família, pode cobrar da sociedade e pode cobrar principalmente também dos órgãos públicos, como atendimento médico, como atendimento na área de lazer. Todo município deve ter um centro de especialidade, um tratamento para o idoso com geriatra, com psicólogo, com, às vezes até nutricionista, também ortopedista, oftalmo, otorrino. Porque quando se chega a uma idade, principalmente acima de 70, 80 anos, começa a degeneração dos seus órgãos. E esse idoso precisa de acompanhamento. E quando se trata de idoso carente, ele precisa do poder público. Se for um idoso que tem um bom rendimento, é claro que ele mesmo pode se manter. Eu estou falando aqui para as pessoas que necessitam do poder público. Mas também, por outro lado, das pessoas que precisam dos seus filhos ou dos seus netos. Porque existem muitos que recebem os benefícios do idoso e não repassa. Às vezes deixa o idoso à míngua. Ou administra os bens do idoso e não repassa nada para aquele idoso. Acha que apenas um quartinho nos fundos da casa e um prato de comida é o suficiente. Idoso não é coisa. Idoso não é encosto. Idoso é apenas idoso. Pense bem nisso. Cuide de seu idoso. Você amanhã será um idoso. Pode pagar um plano de saúde para o seu pai, para a sua mãe, idosos? Paga. Amanhã pode ser que seu filho faça a mesma coisa. Porque o idoso hoje, pobre, ele não consegue pagar um plano de saúde. Ele precisa dos filhos para que faça isso, ou então ele precisa do órgão público para fazer isso. E sabemos o desrespeito que nós temos nos órgãos públicos.
Às vezes precisamos entrar com ação para poder exigir aquilo que é nosso já, os nossos direitos. Mas se precisar fazer isso, que faça. Se não pode contratar um advogado, procura a Defensoria Pública do seu município. Procura um convênio junto à OAB. A OAB sempre está à disposição para amparar o cidadão. Inclusive a OAB hoje trabalha praticamente para as pessoas carentes. Se há um órgão que existe no nosso país hoje, que trabalha pelas pessoas carentes, chama-se OAB. Eu falo da OAB do estado de São Paulo, que é a que eu conheço muito bem. Não sei os outros estados como funciona. Mas a OAB do estado de São Paulo trabalha hoje praticamente para suprir as necessidades das pessoas carentes. Pense bem nisso. Cobre a atitude das pessoas responsáveis pelos seus direitos. Não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no meu canal e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.